Perfeito, perfeito. Foi uma verdadeira viagem, hein, Carlinha, que nós tivemos com a professora pelo mundo na microbiota. Um forte abraço a todos vocês. Temos polos espalhados por todo o Brasil. Um abraço a Eltia, está no nosso polo lá de Fortaleza, os amigos de Jundiaí, Campinas. Quase 400 colegas conectados em casa a esse momento. Nem parece que é dezembro, hein, professora? Quando a gente começou a pensar nesse projeto falando sobre microbiota para o próximo ano, o que que teremos de probiótico? Então, gostaria de chamar o nosso mestre Ricardo Viebig para começar a interface a esse debate com a nossa professora. Querido Ricardo Viebig, por favor, chegue para o debate. Boa noite, está me escutando bem? Sim, Ótimo. Eu agradeço mais uma vez o convite. É, Comentar depois uma aula da doutora Maria do Carmo é brincadeira. Mas como geralmente você me chama para contar uma história, eu vou contar uma historiazinha antes, do preâmbulo, só antes da minha pergunta. Há uns 20 anos atrás, não me lembro exatamente em que ano foi, eu fui convidado para assistir uma sessão de uma palestra da doutora Maria do Carmo, a qual eu já conhecia, foi coordenada pelo Dr. Jaime Nathan Eisig, na época, e ao encontrar a Maria do Carmo, antes de começar a palestra, eu falei, mas microbiota, vamos falar sobre flora intestinal, enfim, cadê o Helicobacter? Porque ela era também a porta-voz do Helicobacter na época, né? A Maria do Carmo, sinceramente, ela falou assim, olha, é um novo desafio na minha vida. A coisa é muito mais complicada do que eu possa imaginar. Eu nem sei se eu vou conseguir falar direito. Essa era a verdade, né? E, na verdade, mais uma vez, ela falou muito bem e tal, mas eu me recordo daquela época e recordo de todos esses anos e que eu sempre, quando acompanho e vejo uma aula da Maria do Carmo, sempre tem uma novidade. E eu fico pensando, sei que eu vou perguntar o quê? Vou falar o quê? Eu falei, acho que eu vou contar uma anedota, mas não é uma anedota é, assim, como piada, mas é assim, eu fui buscar alguma coisa inusitada da microbiota e descobri a microbiota no espaço sideral. Os coitados dos astronautas vão e sofrem um desequilíbrio da sua microbiota de forma importante, a ponto de causar muita preocupação essas viagens prolongadas. Então, essa interação, essa população que vive com a gente, que nos ajuda a sobreviver, ela sofre lá em cima no espaço sideral também. Ela sofre pela ausência da gravidade, pela alimentação inadequada, e tem coisas assim que já se descobriu, quer dizer, um pouco a preocupação da desmineralização óssea dos astronautas, mas também o fato de que depois de um bom tempo de convivência, parece que a microbiota dos astronautas vai ficando igual, parecida, porque eles vão sendo submetidos a um regime diferente, né? E a microbiota vai ficando muito parecida. Essa é a minha história. Eu queria que você comentasse isso, Maria do Carmo. Obrigado. Boa noite mais uma vez a todos. Muito prazer estar aqui com esses queridos amigos tão especiais e participar essa noite aí. É muito bom. Muito obrigada, Ricardo. Os anos passam, né? A gente está junto, é tão bom. Muito bom mesmo. Fábio, né? Muito obrigada a todo o grupo na FAD. Então, eu li uma reportagem muito interessante sobre os astronautas e a microbiota, inclusive era um artigo mais da parte óssea mesmo, você falou aí. É claro que não dá tempo de comentar tudo, e agora, vendo uma apresentação também no DDW, foi até uma apresentação muito comentada e colocada como destaque, onde as variações
durante o dia nosso, durante o inverno, durante o verão, nós mesmos, saudáveis, graças a Deus ainda saudáveis, variamos. Então, talvez a dificuldade hoje de se definir uma microbiota seja exatamente isso, Ricardo. Esses autores de San Diego mostraram essa variabilidade ao longo do dia, de tarde diminui Firmicutes, aumenta. Veja bem como é que vai definir o que é uma microbiota normal, que horas que vai colher, quer dizer, os comparativos são muito difíceis. Imagina esse estudo com os astronautas, muda a dieta, muda gravitacionalmente, muda o ambiente, tem a questão do estresse, com certeza, participando. Então, assim, é um desafio, acho que com certeza vão ser anos aí de estudos até que a gente possa, de fato, entender como a gente entende hoje o H. pylori dentro do contexto do estômago, entender esses trilhões de micro-organismos e a relação, como a gente viu, conosco, né, com o ser humano, a relação, a importância dela é, sem dúvida, fundamental, mas como que isso ocorre individualmente e numa população em geral, essa é a grande dificuldade. Por isso, até hoje, não se sabe ou não se definiu o que é o microbioma normal de cada um. Perfeito, perfeito. Professora, muito obrigado. Falando em histórias, me lembro, estávamos andando lá de metrô em Barcelona, no EGW, quando a gente passou assistindo uma imersão de 3 dias, assistindo aulas incríveis. Quando você me falou, Fábio, o eixo cérebro-intestino vai ser o grande desafio para a nossa microbiota. Até então a gente não tinha esses trabalhos tão consistentes sobre os psicobióticos, a gente não tinha essas 2 cepas que realmente trouxeram uma revolução dentro do nosso conceito de como aplicar um psicobiótico além de um tubo digestivo de uma forma tão consistente para doenças ou fatores que assolam nossos pacientes, que é a depressão, o transtorno de ansiedade, como um todo. E eu acredito que ao longo de todos esses trabalhos, essa será a grande fronteira, no qual a gente vai poder apoiar, otimizar drogas neurológicas, psicotrópicas, e agora, mais do que nunca, com a experiência brasileira. Nós temos as nossas 2 cepas, e o que a gente observa ao longo de todos esses debates, que até então deixou de ser somente pesquisa para uma evidência clínica. E quando a gente olha muito dos trabalhos dos probióticos, infelizmente, pela falta de regulamentação, onde nós não temos um laboratório, talvez, não é uma medicação, não pode ser validado com a medicação, então isso acaba podendo todos manipularem, todos fazerem de determinadas formas, e a gente não consegue ter uma mesma cepa, com a mesma segurança, então os estudos acabam sendo heterogêneos. Não sei se você concorda comigo. Então, muito que a gente puder escolher determinada cepa e que a gente possa aplicar e observar isso, e esse trabalho que nós vamos ter cada vez mais, estava debatendo mais cedo com o Clóvis, observações clínicas cada vez mais consistentes, esse debate mais entrelaçado e compartilhando as nossas experiências, eu acho que isso vai realmente fortalecer. O que você tem a nos dizer sobre os psicobióticos? Como você enxerga essa nova fronteira? Como a gente pode realmente trabalhar com o nosso paciente com essas 2 cepas que realmente trouxeram essa evidência científica para todos nós? Perfeito, Fábio, muito obrigada. Uma coisa assim extremamente interessante você pensar num eixo entre os 2 cérebros, uma neurotransmissão, e que a microbiota participa tão efetivamente nesse caminho, né? E que a gente viu, eu mostrei um dos gráficos que eu mostrei, exatamente falando dos probióticos até o final do ano passado, em percentual de estudos, um dos quadrinhos ali que destacava é na depressão. Então, imagina quantos estudos hoje estão sendo feitos pela psiquiatria com probióticos, claro, algumas cepas específicas, como a gente tem no Brasil já, que podem realmente ajudar ao psiquiatra, a nós todos, né, que hoje a gente também trata os pacientes que têm quadros mais leves de ansiedade, depressão,
e que essa modulação possa, de fato, resolver ou ajudar de uma forma mais definitiva esses pacientes. Eu acredito muito nesse caminho, Fábio, porque são evidências muito fortes. O professor Emeram, acho que ele é o que mais estuda hoje esse eixo cérebro-intestino, e esse ano ele publicou um artigo que chama Neurobiologia na Ciência do Intestino Irritável, e ele fala exatamente claro, estava abordando o intestino irritável, mas todo esse eixo, e falando das doenças neuropsiquiátricas, como elas impactam também em termos de microbiota. Então, eu não tenho dúvida que no futuro, encontrando-se as cepas que a gente já tem, que nós temos hoje disponibilidade de utilizá-las, mas o futuro, buscando componentes biológicos, né, que a gente realmente tem uma deficiência e que esses produtos possam ser como os pós-bióticos ou os parabióticos, serem utilizados, eu acho que a gente terá uma terapia muito eficaz no sentido da modulação desse eixo cérebro-intestino, ou seja, dos psicobióticos, não tenho dúvida. E é estudado não só pela psiquiatria, pela neurologia também bastante, né, principalmente na doença de Parkinson, mas em várias outras doenças aí neurológicas. Perfeito. Carlinha, seja bem-vinda. Vamos fazer agora um bate-bola com a professora e colegas espalhados por todo o Brasil. Professora, passamos de 400 colegas conectados fora os nossos polos. Então, um alcance de quase 500 colegas hoje acompanhando em pleno dezembro. Realmente foi extraordinário. Parabéns, professora. Parabéns Carlinha, para vocês você. todos. Para todos. Boa noite a todos. Professora, carrego multidões, né? Assim falou que é a professora Maria do Carmo, todo mundo está a postos aí. Fechando aí com chave de ouro, professora, aula maravilhosa, super elogiada, várias perguntas no chat, algumas mais complexas, outras um pouco mais simples, mas assim, vamos começar por uma ordem aqui. O Rodrigo Guimarães, ele faz algumas observações. Professora, boa noite. Se há tantas evidências a respeito da ação da microbiota e a interação com o sistema imunológico, por que ainda não vemos na prática clínica uma atuação do profissional médico modulando a microbiota na recuperação da barreira nas doenças inflamatórias intestinais? E aí ele complementa a pergunta perguntando se os probióticos são capazes de colonizar o lumen colônico. Obrigada, Carla. Prazer te ver daqui. Sempre bom. Muito obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Na verdade, não se encontrou ainda cepas que modulem adequadamente os pacientes com doença de Crohn, por exemplo. Algumas cepas ajudam muito em algumas condições, algumas complicações, como o bolsite na retocolite ulcerativa. Mas do ponto de vista de pesquisa e de fisiopatologia, Rodrigo, existem evidências inquestionáveis da participação da disbiose na fisiopatologia da doença inflamatória. Os estudos são muito consistentes. Hoje, todos os congressos aí específicos de doença inflamatória se aborda muito isso, a dificuldade de encontrar cepas que possam fazer essa manipulação. A gente tem essa impressão que essa disbiose mais crônica, né? Imagina anos ali, e com consequências orgânicas, com estenose, com fístulas, com complicações locais, muitas vezes a disbiose já já atrapalhou tanto que não tem jeito de reverter, diferentemente, por exemplo, de uma colite pseudomembranosa, que é uma infecção pelo Clostridioides difficile, mas muito mais aguda, ou seja, uma disbiose que foi recente, ou pelo menos nos últimos 3, 4, 6 meses, diferente. Então, a gente vê isso nitidamente, por exemplo, no transplante fecal, que é uma forma de manipulação. Ainda não existem resultados muito positivos do transplante fecal, nem nas doenças inflamatórias, nem nas funcionais, onde isso ocorre, como a gente chamaria de disbiose crônica, mas existem evidências inquestionáveis, por exemplo, nas colites pelos clostridioides refratários ao tratamento com antibiótico. Então, eu não tenho dúvida que a busca por essa correção, por essa modulação, é um caminho sem volta para as doenças inflamatórias intestinais também. O que não temos ainda é como indicar aqui uma cepa, ou 2 ou 3, ou uma combinação delas, que possa reverter
as condições já inflamatórias daquele intestino. A gente espera que isso possa ocorrer quando vierem os pós-bióticos, quando você vai buscar elementos genéticos específicos dos probióticos, são produtos inanimados, digamos assim, e que possam, então, modular da melhor forma possível essa microbiota. Os antibióticos, quando usados na doença inflamatória intestinal, de alguma forma, eles estão modulando a microbiota, mudando ali completamente, e melhora muitas vezes o paciente que está em crise, né? Uma associação, às vezes, de algum antibiótico para anaeróbio, mais um gram-negativo, a gente vê que o paciente tem uma resposta, mas a gente ainda não tem a modulação contrária, dando bons micro-organismos e revertendo essa desbiose. Não existe, eu não tenho como indicar aqui produtos para esses pacientes que mostraram essa eficácia comprovada para doença inflamatória, até momento. Então, obrigado, professora. A outra pergunta, assim, o Iderval Reginaldo Tenório, lá de Salvador, ele faz alguns comentários, ele fala que já foi encontrado bactérias até no cérebro do ser humano, parecendo que são cepas defensoras necessárias para a vida, que a gente sabe que dentro de um ecossistema, quando ocorrem espécies que são ocorre um descontrole das espécies, desmantela todo o ecossistema, e a pergunta é uma pergunta, assim, na verdade, eu diria que é quase uma afirmação. Será que no futuro todas as doenças poderão estar ligadas a esse desequilíbrio? É provável que sim, né, professora? No caminho do que a senhora mostrou hoje na aula, o futuro é esse, né? Futuro não parece diferente, né? Um abraço para o Iderval, meu amigo, que fez esses comentários muito pertinentes. Obrigada, Iderval. E dizendo assim, aqui, um dos dispositivos que a gente mostrou, que são evidências que a gente acha na literatura, eles acreditam que pelo menos 90% das doenças, de alguma forma, tem a participação, em maior ou menor grau, desse desequilíbrio da microbiota. E realmente você tem toda a razão, por exemplo, as articulações que acreditavam extremamente estéreis, né, contra micro-organismos. Então, eles estão aí espalhados e convivem conosco, graças a Deus, nós saudáveis, em plena harmonia, em eubiose, e assim a gente espera ficar por muito tempo. É isso. O professor Maurício Bravin pergunta: professora, boa noite. O que esperar do uso da rifaximina no tratamento do supercrescimento bacteriano em pacientes com rosácea? Maurício, querido, que pergunta difícil, Maurício. Eu pensei que essa era fácil, não? Achei que ele, o meu amigo, ia fazer uma pergunta fácil. Foi inclusive o Maurício que me falou e que me mandou artigos essa semana, mostrando que pacientes com rosáceas têm tido uma excelente resposta ao tratamento com rifaximina, acreditando-se aí numa desbiose, com mais de 70% de resposta em 6 meses. E é interessante, inclusive, que esses pacientes façam, né, a pesquisa do supercrescimento, eu até comentei com o Maurício, para a gente ver se existe essa correlação também de um supercrescimento, mas não é necessariamente presente. Então, vendo onde está, né, a rifaximina agora sendo usada pelos dermatologistas para modular a microbiota, com resultado de 70% na rosácea. Quer dizer, eu não comentei isso, Maurício, porque não cabia aqui dentro da aula de probiótico, mas foi super interessante sua pergunta. Você que me mostrou isso num artigo essa semana, te agradeço, e vamos torcer para esses resultados se confirmarem aí, porque muita gente sofre com rosácea e 70% de resolução é bom demais. E, Fabinho, só mais uma, para a gente andar o bate-bola do professor aqui, do pessoal. A Marjorie, a Medrado está perguntando assim: boa noite, professora. O que esperar do uso. Não, esse é do Maurício. Gostaria de saber mais sobre. Deixa eu só voltar aqui. Gostaria de saber mais sobre o real papel. Acho que a gente já respondeu. Coprológico funcional na prática clínica. Não falamos sobre isso. Sobre a questão de fazer exame coprológico na prática clínica, se isso ainda cabe. E ela pergunta também se tem um tempo adequado e um limite máximo para o uso do probiótico, ou seja, já está definido isso melhor. A Marjorie Medrado pergunta, professor. É um prazer falar aí com a Marjorie. Um abraço, Marjorie.
Então, tempo numa doença crônica, teoricamente, a gente teria que usar durante muito tempo, né? Numa doença aguda, por exemplo, nas diarreias agudas, que os resultados com algumas cepas são muito bons, realmente reduz o tempo da diarreia, principalmente em populações imunocomprometidas, pediatria também, seria um curto período. Então, aquilo que eu falei, desbiose crônica, desbiose aguda, vai depender desse tempo de modulação. Então, eu acho que a pergunta que ela fez já foi respondida, pelo menos em parte, né? E o tempo a gente pode utilizar. Eu ainda tenho uma certa restrição a prescrever em imunocomprometidos, em pacientes graves, em grávidas, embora existam estudos mostrando essa segurança dos probióticos, inclusive nessas populações. No Covid-19, durante toda a pandemia, em pacientes graves, existiram vários estudos em unidade de terapia intensiva com pacientes graves, porque foi mostrado, né, nesses pacientes uma desbiose aguda durante a evolução da doença. Mas eu acho que ainda restrito, a gente deve ter um pouquinho de cuidado, porque a gente está oferecendo uma quantidade grande de micro-organismos vivos que vão ter efeitos fundamentais, né, que interferem diretamente com funções vitais da nossa vida. Então, acho que esse cuidado a nível da vida prática é muito importante. A nível de pesquisa, a gente tem vários estudos com uma certa tranquilidade, inclusive de segurança e poucos efeitos colaterais. E aí, dentro desse raciocínio, professora, tem um horário melhor para administrar o probiótico? Essa é uma grande dúvida também, né, Carla? Eu acabei não abordando esse tema porque ele é tão questionado e as justificativas para cada pessoa, por exemplo, quem considera que é melhor tomar com o estômago vazio tem as suas razões, quem considera que é melhor tomar à noite para ele ficar mais tempo até chegar no intestino para colonizar, existem justificativas para isso. As mais racionais, digamos assim, a gente utiliza antes da refeição, pegando aí um estômago com pH adequado para que esse micro-organismo esteja lá, mas eu acho que também depende de cada cepa. Então, eu procuro muito nos estudos ver o horário que foi dado àquela cepa específica para que a gente possa duplicar, fazer da mesma forma. Porque até essas cepas eu acho que são diferentes. Umas esvaziam mais rápido, uma colonizar o intestino mais devagar. Então, o horário, o melhor horário, existe na literatura. A gente vai achar justificativa para dar com o estômago cheio, com o estômago vazio à noite, mas eu acho que se a gente encontrar no trabalho que a gente está baseando o horário que foi dado, é interessante que a gente mantenha esse horário. O que eu mais uso é antes do almoço. Ótimo. Fabinho? Olha, aqui deixar um abraço para a nossa querida, amada Mariana. Infelizmente, ela teve um acidente, não pôde participar aqui conosco. Ela foi buscar um filhinho na escola, bateu o carro, bateu de frente o rosto, mandou a foto para mim. Mariana, se recupere logo. Próximo na FAD, você está convocada logo no primeiro do ano que vem. Assim, Clóvis, você está representando o clã, então, agora, aí da nossa amada terra. Eu gostaria que você, que é um apaixonado, representando Londrina, todo esse grupo maravilhoso que estuda muito microbiota, poderia compartilhar a sua experiência com a professora, por favor, querido Clóvis. Obrigado, Fábio. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra também assistir essa aula fantástica, doutora Maria do Carmo, sempre excelente, uma didática fantástica e de um assunto que eu sou bastante apaixonado, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E assim, talvez compartilhar, assim, porque eu sempre gostei de probióticos, mas a gente sempre tinha, lá no passado, uma grande dificuldade, porque a gente não tinha disponibilidade dos probióticos das pesquisas. Aí a gente ficava com aquela ilusão, se a gente mandar manipular, será que vamos ter os resultados? Não tínhamos os mesmos resultados, né? Hoje a gente, por conta dos laboratórios, do interesse, já temos algumas cepas aí disponíveis, né? Então, assim, qual que é a perspectiva, doutora, a respeito dessa questão até da indústria farmacêutica com relação a essas cepas? Porque a gente vê os estudos, né, mostrando, assim, resultados muito bons em vários aspectos, né?
Mas com todos aqueles que a gente tem agora no momento no nosso mercado, ainda não tem assim, a gente não consegue atingir tanta coisa, né? Tem alguma expectativa, alguma perspectiva sobre isso aí futura para 2024? Vamos lá. Muito obrigada, Cláudio. Prazer todo meu de estar aí com vocês. É interessante porque tinha uma imagem que eu pensei em mostrar e acabei não mostrando, mas era sobre exatamente o investimento da indústria farmacêutica entre 2018 até 2032, para você ter ideia. Mais 10 anos do que a gente, mais 8 anos, pelo menos, do que a gente está. E há um crescimento, na verdade, uma visão, né, futura, né, dos estudiosos, onde eles acreditam que, por exemplo, hoje, 2022, 2023, a gente tem aí um investimento de 40x, né, vamos colocar como bilhões de investimento da indústria, acredita-se que esse número dobre até 2032, ou seja, tudo que a gente tem hoje será dobrado em 8 anos. Então, só para você ter ideia do que já existe na literatura, se você procurar, você põe marketing investindo em probióticos, era uma figura que eu até pensei em mostrar, mas acabei não colocando. Então, a pergunta é interessante, o investimento é alto de toda a indústria e nos todos os continentes, como a gente viu, as pesquisas estão de vento em popa, existem os grandes grupos organizados, inclusive, com vários projetos internacionais para banco de fezes, para estudo, por exemplo, Estados Unidos se estuda hoje qual que é a microbiota do americano, do sul, do norte, do oeste, centro-oeste, tem um centro em Vancouver também, no Canadá. Enfim, eu acho que além da indústria, a pesquisa em si vai investir muito e o caminho, eu acredito que nesses 8 anos, a gente vai estar com eu acho até 8 muito, mas eu falei desse diapositivo pelo investimento dobrado da indústria, do marketing industrial, digamos assim, dos laboratórios, nesse tema, só em probióticos. Então, eu acredito que em 5 anos a gente vai estar com uma disponibilidade imensa de cepas específicas para a gente escolher. Não, essa cepa vai ser para esse paciente, aquela. Por isso que eu falo, repito, e sem qualquer dúvida, não existe razão dessa manipulação de colocar 10, 15 cepas. Eu acho isso perigoso, irresponsável, desastroso para o nosso paciente e caro, obviamente. Além de você não saber onde foi manipulado, qual foi a origem, se está vivo, se não está, misturam-se cepas que são até antagônicas quando você vai estudar. Como é que essa cepa vai conviver com a outra e com o que a gente tem lá dentro? Então, a sua pergunta é muito pertinente, a gente vai ter esse momento nos próximos anos, com certeza, com muito mais disponibilidade. O investimento é de toda a indústria. Nesse site que tem isso, eles mostram um gráfico da Ásia, um gráfico da América Latina, um gráfico dos Estados Unidos, ou seja, todo mundo acredita que esse investimento da indústria e de probióticos, indústria séria, que trabalha com a pesquisa, vai ser fantástica nos próximos anos. Legal, muito bom. Obrigada. Posso fazer mais um comentário? Também, não sei a sua experiência com relação aos autistas. É que eu atendo bastante criança aqui em Londrina, e assim, a maioria das crianças autistas, elas têm muito problema de constipação. E eu acabo tratando as crianças justamente com probióticos, com fibras e tal, e muitos deles acabam melhorando não só a constipação, mas o desenvolvimento relacionado ao autismo. Eu tenho algumas experiências com algumas crianças que, inclusive, melhora a questão de verbalização, de comportamental, né? Acho que cada vez mais essa questão da modulação probiótica para esse aspecto de ordem neurológica tem se tornado real. Você tem experiência com relação à questão do autismo? Não só da literatura mesmo, pessoalmente não, Uhum. mas agradeço a sua contribuição. E é isso, né? Assim, alguns estudos mostrando resultados interessantes, inclusive comportamento autistas, né? Sendo modificados com a introdução de algumas, a gente sempre fala, né? De algumas cepas específicas. No caso, com a criança constipada, você pode buscar um que seja interessante ou sabidamente que agem na constipação. Eu acho que é um caminho, sim, para o autista, mas aquela coisa, né? A desbiose é tão antiga, tão longa,
talvez até antes do nascimento, por questões da microbiota materna, ou do periparto, ou da primeira infância, enfim, é uma desbiose tão crônica, que a gente não sabe o quanto a reversão será suficiente para reverter, de fato, um autismo já instalado. Essa que é a questão. Por isso que a gente fala, eu achei muito interessante esse trabalho que eu li essa semana, a janela de oportunidade, não perca a oportunidade de dar dieta boa para sua criança, falando da criança, né, da pediatria, deles terem uma atividade física, quer dizer, já fazer isso de uma maneira pensando na microbiota, né? Carlinha, tá no Oi. mudo. Sim, eu estou dizendo assim que cada vez mais se embasa, né, para você ter essa preocupação preventiva, né, com a alimentação das crianças, né, cada vez mais, não só pela questão da obesidade, mas também por isso, né, eu acho isso incrível, né, que a gente possa ter essa janela de oportunidade com as crianças, né, é fora de sério esses artigos. Professora, tem duas perguntas sobre exames na prática clínica, porque às vezes é isso, né? A gente estava até conversando aqui no chat e o Luciano Freinberg estava fazendo vários comentários muito interessantes falando sobre a questão do modismo, que é isso que é, né, das vezes das pessoas irem lá por conta própria manipularem probiótico, da facilidade para aquisição, e de se falar muito sobre probiótico e achar que tudo é a mesma coisa, e na verdade a gente está discutindo exatamente o contrário, da necessidade de cada vez ser mais específico, enfim, e ele até fala, eu vou fazer até colocar uma coisa polêmica aqui, que achava que probiótico não devia ter tanta facilidade de acesso para compra, né, ser uma coisa controlada, só com prescrição específica, né? Mas tem duas perguntas que continuam sendo assim da prática clínica, que às vezes a gente quer fazer exames, né? Então, a Glícia Abreu pergunta, Glícia, querida Glícia, um abraço, viu? É muito bom quando você está com a gente aqui também. Pergunta sobre a utilidade de fazer um sequenciamento, mapeamento de DNA, ou seja, a questão do exame do microbioma, se isso teria alguma importância na prática clínica. E voltam a perguntar sobre, acho que eles não entenderam muito bem, se a senhora acha que na prática clínica ainda tem utilidade o exame coprológico funcional. São Você falou na isso. verdade, dois exames, né? Primeiro, falar com o Luciano, né, que eu concordo plenamente. Acho que o probiótico cada vez mais tem que ser prescrito com tanta responsabilidade como um antibiótico. Tem que aprender, né? A gente está aprendendo a prescrever probiótico. É muito sério, é tão sério quanto prescrever qualquer medicamento. E acho que não deveria ser tão fácil também, e tão fácil a manipulação sem ter a segurança. Não que não possa manipular, mas que a gente saiba a origem, se realmente ali estão vivos os micro-organismos, enfim, concordo. Em relação à pergunta seguinte, né, que foi a respeito do exame do microbioma, ele tem as suas indicações, eu concordo, a gente reconhece ali uma parte da microbiota do nosso paciente. O difícil é a partir do momento que você recebe o resultado, o que de fato você vai fazer. E hoje se questiona muito que essa microbiota que você encontra nas fezes, será que é a microbiota que a gente precisa manipular? Será que não é a do delgado, lá onde estão as principais funções da nossa microbiota? Ali é o eixo cérebro-intestino, a absorção, a permeabilidade intestinal. Quando a gente fala tudo isso, a gente está falando muito mais do delgado, que é muito mais refinado nesse sentido do que o colo. Será que uma amostra de fezes traduz essa microbiota? Então, na prática, eu acho, ainda não indico, ainda não peço, porque eu acho muito difícil eu ter certeza. E quando eu recebo, como é que eu vou fazer? Eu vou manipular aquilo ali, vou pegar uma aqui, outra ali. Eu ainda tenho uma certa dificuldade nessa solicitação. Na prática, ainda não acho que me ajudaria a conduzir o paciente. Ajuda na pesquisa muito, e no conhecimento, por exemplo, do como é a microbiota fecal da população brasileira. Isso aí realmente é interessante, mas na prática não. E o coprológico funcional,
ele tem o seu papel, principalmente quando, assim, num caso de diarreia crônica, que você está fazendo uma análise do paciente, uma investigação, às vezes o coprológico funcional nos ajuda, principalmente em relação à gordura fecal, em relação à presença de algum elemento anormal, mas a gente tem outras formas também de investigar esse paciente sem fazer necessariamente o coprológico funcional. Às vezes eu peço a pesquisa da gordura fecal de forma separada, a pesquisa de corpos redutores de forma separada, do que pedir o coprológico funcional. Mas eu acho que numa investigação geral de uma diarreia crônica, que você está sem um diagnóstico provavelmente funcional, ou pelo menos que você suspeite da possibilidade de supercrescimento, de intolerâncias alimentares, eu acho que ele pode nos ajudar, sim, em alguns pacientes, pode ser indicado. Obrigada, professor. Fabinho? Você está mudo. Carlinha, vamos começar as considerações. Se a gente deixar, eu estou aqui com o WhatsApp com pelo menos 15 perguntas. Eu não posso, infelizmente, eu mesmo vou responder para os amigos, eu não posso conectar. É assim, Carlinha, suas considerações para a gente poder fechar. É o que eu digo, né? Fechando o ano com chave de ouro, uma aula maravilhosa, um chat interessado, os amigos aqui conosco. Mais de 400 pessoas conectadas. 2023 foi um ano muito bom. E para 2024 a gente está preparando um monte de coisas melhores ainda, porque a gente não, como disse o professor Verbig, a gente não fica na zona de conforto, não. A gente procura um certo desconforto, como que a gente vai fazer para melhorar, para fazer diferente, para buscar alternativas para responder a necessidade dos colegas no dia a dia, de conhecimento, de aprendizado, e é isso. Então, só gratidão enorme a todos por essa noite e pelo ano todo junto com a gente. Muito obrigada mesmo. Querido Clóvis. Gratidão é o que realmente a gente tem que expressar, né? Gratidão pelo NAFAD, por tudo isso, porque é, é um movimento, foi algo que transformou a gastroenterologia no Brasil, porque antes a gente tinha normalmente a questão do conhecimento mais centrado nos congressos e no grande eixo Rio-São Paulo, Minas, e a gente que ficava mais para o interior, às vezes a gente tinha mais dificuldade de ter acesso a tudo isso, mas o NAFAD democratizou e abriu assim portas para muitos colegas, tanto que eu aqui de Londrina, norte do Paraná, estou aqui conversando com vocês. Então, e isso é algo muito valioso. Eu acho que podemos falar até que foi antes do NAFAD, depois do NAFAD, né? E assim poder ter esse contato com a doutora Maria do Carmo, Fabinho, a Carla, conhecer todo esse pessoal. Acho que foi fantástico. E mais ainda, a questão da qualidade, não é só questão de democratização, mas é uma qualidade assim muito alta de todas as aulas, de todas as discussões. Então, acho que isso foi algo valioso e disponibilizando para todos. Acho que assim é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que distribuir o conhecimento para que todos possam também desfrutar disso e aplicar justamente aos pacientes, que é o nosso objetivo, é trazer um bem-estar, uma solução, uma resolução. Então, eu acho que isso é algo fantástico, eu acho que isso vai assim realmente modificar a gastroenterologia e essa história da microbiota, não só a gastroenterologia, toda a medicina, né? Até brinco assim que o futuro da medicina acho que vai girar em cima desse assunto de microbiota e probióticos e talvez os biológicos, né? Então acho que vai ser mais ou menos assim. Então, mas muito obrigado, viu, Fábio? Muito obrigado, pessoal, por poder fazer parte disso. Um abraço a todos. Então, um grande irmão, você faz parte desse todo esse movimento que abraçou conosco essa forma da gente poder entrelaçar o Brasil por esse propósito. O Vitório está com alteração só na conexão, deixou aqui para todos nós uma mensagem: a doença começa pelo intestino. Hipócrates, 2400 anos atrás. Então, como sempre, filosofando, a gente só tem a agradecer por mais um ano. E a todos vocês, colegas de todo o Brasil, que participaram, que vibraram, que nos incentivaram, que nos moveram. Eu acho que esse é o propósito que nos move a cada dia, como o professor Joff fala, que nós somos eletrizantes.
não só eu, Carlinha, mas todo, Clóvis, Eltia, Fátima, Bravin, Renata, Ricardo, se a gente for contar, somos 3 grupos de WhatsApp do Nafage, onde todos nós somos iguais, todos nós lidamos de forma igual, todos nós carregamos essa bandeira. E, professora, em nome de todos os grandes mestres que nos abraçaram e que fizeram essa democratização, talvez essa palavra que o Clóvis deixou, que vai ficar marcado para todos nós, deixamos aqui a nossa homenagem a ti, por você fazer parte de toda a nossa história, fazer parte do desenvolvimento de nossas vidas, de nossas profissões, e nós pudemos inspirar, como estava no último congresso, até a última aula, até o último minuto, junto a ti, 12 horas do domingo, e lá no final tiramos aquela foto, mais um congresso, mais uma aula aqui, que o ano que vem o NAFAD, a APSEM, a LACE, a Sociedade de Motilidade, consiga espalhar conhecimento junto, abraçado, comandado pela grande FBG para todo esse Brasil, e que todos venham para a Bahia. O SBAD será na Bahia, estaremos aqui pulsando, esperando todos vocês. Professora, a senhora vai fechar a grande noite. Também, né, com muita gratidão e com muito entusiasmo aí, parabenizar o NAFAD por esse ano. Realmente, o Clóvis falou tudo, foram aulas fantásticas, assisti várias e todos participaram de forma efetivamente muito positiva para o conhecimento, para a atualização da nossa gastrologia, da motilidade. Então, eu só tenho a agradecer de fazer parte desse grupo, que a gente, por exemplo, preparando essa aula, eu realmente estudei bastante para estar atualizadíssima, né? Porque a gente sai da SBAD do europeu, da SBAD, não, agora vou juntar tudo e vamos fazer, então dá um pouquinho de trabalho, mas é um trabalho tão prazeroso, é o último do ano, né? E aí a gente faz com muito carinho, porque vocês merecem, porque realmente investem no conhecimento, investem nessa transmissão de conhecimento e de uma coisa contínua, né? E democratizada, como o Clóvis chamou a atenção. Gente do Brasil inteiro, eu deixo meu abraço a todos, o agradecimento ao Grupo NAFAD, aos patrocinadores do NAFAD, a oportunidade de a gente estar aqui. Desejo a todos um final de ano muito cheio de paz, saúde, alegria. Em 2024, que a gente esteja juntos, buscando por novos probióticos, por muita coisa nova na medicina em geral e na gastrologia em particular. Um beijo a todos, muita paz e saúde e alegria a todos. Um beijo no coração de todos Tchau, vocês. tchau. Feliz Natal, pessoal.